Olá! O episódio de hoje da série Biblioteca de Alice é sobre o livro Grande Magia, da Elizabeth Gilbert, que tem como subtítulo Vida Criativa Sem Medo. O livro fala sobre criatividade num sentido mais amplo. Por isso, ele não é um livro só para quem trabalha com criatividade mais diretamente. Como ela mesma diz, quando eu falo de viver criativamente, estou falando de maneira mais ampla. Estou falando de viver uma vida mais motivada pela curiosidade do que pelo medo. Eu trouxe esse livro aqui nesse canal que se dispõe a falar sobre organização e produtividade, porque eu acredito que a criatividade é essencial para o nosso dia a dia. Quanto mais a gente abraçar e resgatar a nossa criatividade, afinal nascemos todos criativos, melhor a gente vai se sentir. E assim a gente vai conseguir aproveitar melhor o nosso dia, otimizando o nosso tempo e nos adaptando ao que a vida nos apresenta. A criatividade aliada à organização, então, é um combo maravilhoso. Enfim, vamos ao livro. Ele é dividido em 6 partes, que ela considera que são os ingredientes da criatividade: coragem, encantamento, permissão, persistência, confiança e divindade. Eu vou então nesse vídeo caminhar um pouco por elas para te explicar os conceitos e ideias principais do livro. Na primeira parte, coragem, ela faz uma provocação central. Você tem coragem de trazer à tona os tesouros que estão escondidos dentro de você? Ela fala sobre expressar sua autenticidade e o seu propósito. E fazer isso é um ato de coragem. E não fazer isso é um desperdício. Não colocar seus talentos no mundo te afasta de quem você é e de realizar coisas incríveis. O problema maior é que o mundo à nossa volta é meio assustador. Está sempre impondo padrões, restrições e tolhindo um pouco a nossa liberdade e a nossa criatividade por tabela. O medo que paralisa a gente é monótono, é chato e faz a gente ficar na zona de conforto. Mas ele também é necessário para a nossa sobrevivência, porque ele nos alerta dos perigos. Então não é bem a ausência de medo que a gente está buscando. A gente quer aceitar e reconhecer os medos e aprender a lidar com eles para que eles não nos limitem. E é aí que está a coragem. Viver com medo. Encantamento, ela começa a falar da magia, que dá nome ao livro. Ela explica como ela acredita que seja o processo criativo. Ela fala da magia das ideias. E ela diz: eu acredito que a criatividade seja uma força de encantamento e que o processo criativo é pura magia. Ela, como ela mesma diz, escolhe acreditar que as ideias são coisas vivas, seres que habitam o mundo e que visitam a gente de vez em quando, tentando chamar a nossa atenção. Algumas pessoas vão ser mais receptivas e vão seguir trabalhando com a ideia, e outras vão simplesmente ignorar que as ideias apareceram. Quando você aceita, você meio que firma um contrato com a ideia e precisa seguir em frente até alcançar seu resultado. Isso não tem a ver com sofrimento, é importante que a gente diga. Ela fala, inclusive, bastante sobre isso, sobre essa visão, sobre os gênios criativos que sofrem, os artistas atormentados. A maior parte do trabalho criativo é feita de trabalho, de disciplina, sem muito glamour, a rotina mesmo. E às vezes o encantamento acontece, e aí se entra em estado de fluxo. Essa visão dela a respeito das ideias é bem interessante, mas não me deixa muito confortável, por causa do que é sobrenatural. O que eu acho interessante é o motivo para ela escolher pensar assim. Ela vê como uma proteção ao ego. Se a ideia não é sua, se a ideia está aí no mundo e qualquer pessoa poderia pegar, o que você fez foi se apropriar dessa ideia, colocar sua autenticidade nisso e levar ela até o final. Persistência, mas não originalidade. Ela fala dessa questão da proteção ao ego como proteção da influência corruptiva dos elogios e dos efeitos corrosivos da humilhação. Se der certo ou se der errado, não foi muito você, foi a inspiração, foi a ideia. Algo meio sobrenatural e externo a você. Eu, particularmente, prefiro entender que o trabalho duro, o estudo e a dedicação, na verdade, te ajudam a conectar informações, gerar sinapses aí no seu cérebro, que culminam em ideias que você então lapida e coloca no mundo. De qualquer forma, o mais importante é perceber que através desse processo de dar vazão às ideias e colocá-las no mundo, trabalhando duro, é que a nossa vida vai ficando mais interessante. E a gente vai expressando o nosso propósito, que no final das contas é o que é o encantamento. A nossa autenticidade sendo colocada no mundo.
Em Permissão, ela fala dessa dificuldade que a gente tem de se permitir ser criativo. E ela fala: você não precisa da permissão de ninguém para viver uma vida criativa. Não importa a sua criação, o que você tem aprendido, a criatividade é um impulso natural. Ela aproveita aqui também para desbancar alguns mitos sobre a criatividade e alguns preconceitos também. Ela fala da importância de acreditar que você pode ser criativo, de você ser confiante, de defender o seu direito de ser criativo e declarar e expressar o seu propósito. Eu acho interessante também quando ela fala para você evitar dar desculpas de por que você está expressando aquele seu potencial criativo. Coisas como: não, eu trabalho com criatividade para ajudar os outros. Pode também, mas por que a gente não assume que faz porque gosta? E aí tem uma frase que é a frase que eu mais gosto nesse livro, que diz: crie o que faz o seu coração bater mais forte. O resto virá por si só. E a gente precisa parar de reclamar, né? Afinal, a criatividade está em justamente buscar soluções para os problemas que a gente encontra no dia a dia. Permissão também é não se abalar diante das críticas e perceber que o julgamento diz mais sobre o outro do que sobre você. Continue criando as suas coisas, mas desenvolva também um senso crítico. Como ela diz: minha expressão criativa precisa ser a coisa mais importante do mundo para mim, mas também não pode ter nenhuma importância. É um paradoxo mesmo. Ela fala então da diferença entre originalidade e autenticidade, e tem uma frase que eu gosto muito, que traduz essa ideia, que é: a maioria das coisas já foram realizadas, mas ainda não foram realizadas por você. A gente sempre coloca o nosso olhar, né? E isso por si só já é um diferencial criativo. Em Persistência, então, um outro ingrediente da criatividade, ela fala da importância da prática para adquirir um aprendizado, por exemplo. Fala sobre superar decepções e frustrações que fazem parte do processo criativo. Aquela coisa da tentativa e erro que faz parte da vida. Ela fala também das dificuldades de viver uma vida criativa, de abraçar a criatividade e fugir dos padrões. A gente vive numa sociedade que ainda corre atrás dos padrões e que revira os olhos quando vê alguém querendo fugir deles. Ela fala de coisas práticas também, como a gente precisa ganhar dinheiro para viver e como a gente pode viver criativamente ainda que o nosso trabalho formal não possibilite isso. A gente pode ter hobbies, projetos paralelos. O mais importante é não deixar a criatividade de fora da nossa vida, porque ela é uma expressão da gente mesmo. Essa é a grande magia, afinal. Resgatar a criatividade que tem dentro da gente e deixar ela fluir. Ela fala sobre perfeccionismo e o quanto isso atrapalha a vida criativa, que a gente acaba nunca colocando ideia nenhuma no mundo. E, aliás, eu falo sempre de perfeccionismo, porque o perfeccionismo é o maior vilão da nossa produtividade. Ele deixa a gente paralisado, sem colocar nada no mundo, nenhuma ação, nenhum objetivo, nenhuma meta. Faz a gente perder um tempo enorme. Em Confiança, ela faz um paralelo interessante e fala sobre a gente buscar ser mais malandro do que mártir. O malandro, ele tem esse poder de adaptação, a gente deixar de ver o sofrimento como uma coisa quase heróica e confiar mais, fazendo a nossa parte. Ela fala também sobre evitar se apaixonar pelo que você fez, como: essa ideia, esse projeto é meu filho. Não é seu filho. Pode ser uma coisa muito importante para você, mas se aquilo começa a ficar mais importante do que a sua expressão, você começa a se apaixonar por aquela ideia, você acaba não vendo que ela pode não fazer sentido no mundo, por exemplo. E aí você também perde um tempo danado. Exercitar a curiosidade, nesse caso, pode ser uma atitude mais produtiva. E a divindade, que é o último ingrediente, ela acaba não falando muito. São as últimas páginas em que ela conta uma história, mas eu acho melhor que você leia do que eu te conte essa história aqui. Eu quero terminar esse livro com um trecho que diz: a criatividade é sagrada e ao mesmo tempo não é. Aquilo que produzimos tem uma enorme importância e também não tem a menor importância. Abra espaço para que todos esses paradoxos sejam igualmente verdadeiros em sua alma e prometo que poderá fazer o que quiser. Então se acalme e volte ao trabalho, está bem? Os tesouros escondidos dentro de você estão esperando que você diga sim. Eu acho super importante abraçar a criatividade e encarar ela como um caminho de expressão da nossa autenticidade no mundo. É assim que a gente vai conseguir se sentir mais pleno, mais leve, mais produtivo. É quando a gente expressa quem a gente é quando a gente testa possibilidades, exercita esse olhar curioso, conecta as ideias,
Isso vai construindo a nossa identidade e vai nos ajudando também a contribuir com o mundo. Para viver uma vida criativa, basta exercitar esses ingredientes que ela coloca no livro. E lembra que você pode ser criativo realizando qualquer atividade do seu dia a dia. É só você se perguntar de que outra maneira aquilo poderia ser feito ou como isso poderia ficar melhor e fazer aquela perguntinha clássica do e se? E se eu fizesse de outro jeito? Ao invés de se limitar dizendo isso é impossível, é se perguntar como eu posso tornar isso possível? De alguma forma, por mais louca que seja. Eu desejo então para você uma vida criativa. E é isso. Eu espero que você tenha gostado das reflexões desse livro. Deixa aqui nos comentários se você já leu, se você tem alguma outra visão a respeito dele, queira compartilhar pra gente continuar esse papo. Não esquece de curtir para me mostrar que você gostou e que você quer que eu continue criando conteúdos nessa linha e encaminhe para alguém que você achar que pode se beneficiar desse conteúdo. A gente se vê então no próximo livro.